Oi pessoal, eu sou a Larissa, estudante de letras e professora de inglês, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a tragédia Édipo Rei, escrita por Sófocles, e um pouco das características da tragédia grega. Édipo Rei ela é uma tragédia escrita por Sófocles, que vai ser baseada no mito de Édipo. Ela não vai contar exatamente o mito de Édipo como ele é contado pra gente, mas ele vai contar a história do Édipo depois de uns 10 anos que ele já virou rei, e ele tem que descobrir quem foi que matou o rei Laio, que foi o rei anterior a ele. Para quem não conhece o mito, ele conta sobre o Édipo, que ele acaba tendo que matar o pai e se casar com a mãe, mas ele não sabe que tudo isso aconteceu. Ele foge de casa para que essa profecia não se realize, mas como ele morava com os pais adotivos, ele acaba saindo de casa e matando os pais verdadeiros, fazendo com que essa profecia efetivamente se realize. Essa tragédia já escrita por Sófocles vai contar a história do Édipo, só que depois que ele já fez tudo, depois que ele já passou por todas essas situações. O povo está passando por dificuldades e o oráculo diz que o único jeito de salvar o povo é descobrindo quem foi o verdadeiro assassino de Laio, um mistério que ninguém sabia resolver. E a peça vai passando e o Édipo vai descobrindo que ele que foi o assassino do próprio pai, sem saber que era o pai e sem saber que era o rei. Quando o Édipo ele descobre que foi ele que matou o próprio pai e o rei, e se casando com a mãe e tendo filhos com a mãe, ele acaba arrancando os próprios olhos para não ver as atrocidades que ele fez. E pede para o Creonte, que seria o tio dele, irmão da Jocasta, que era a mãe, para exilá-lo como castigo, como punição, para que eles pudessem salvar o povo de uma certa forma. Essa tragédia ela foi interpretada primeiramente em um concurso teatral que era feito em festas para o deus Dionísio, e ela acabou ficando em segundo lugar nesses concursos. Mas ela é um ótimo exemplo para a gente entender como realmente eram as tragédias gregas naquela época, porque as tragédias elas têm características específicas que podem ser muito bem vistas aqui no Édipo Rei. Uma das características que a gente pode ver é usar um mito trágico como base. Eles não vão pegar um mito que tem um final feliz para criar uma tragédia, até que aí a gente já vem um nome, né? A gente já tem essa noção do nome, que o final não vai ser muito bom se a gente tem um nome chamado tragédia. Que nem eu acabei de falar, a gente sempre vai ter um final triste, um final meio macabro e fúnebre, como a gente vê no Édipo Rei, que ele acaba arrancando os próprios olhos. E a Jocasta, que era sua mãe e esposa, ela acaba se matando quando Édipo e ela descobrem o que realmente aconteceu. As tragédias elas também têm o objetivo de fazer reflexões de temas morais, políticos e religiosos. Então, ela sempre vai trazer uma reflexão para o espectador sobre o que está acontecendo. Ele não vai te dar a resposta, ele não vai falar, ó, é assim que é o certo para fazer, é assim que é o errado. Não, ele nunca vai te dar essa resposta. Mas ele vai deixar aquela pulguinha atrás da orelha para o espectador começar a refletir sobre o que está acontecendo no mundo, naquele momento. Os deuses realmente existem? Qual que deve ser a relação entre os humanos e os deuses, pai e filho, marido e mulher, rei e súditos? Eles sempre vão tentar trazer um tema de reflexão, sempre. Eles também acabam se perguntando, existe um destino? A gente tem um destino traçado ou a vida é feita pelo acaso? Essa coisa de destino e o poder dos deuses a gente consegue ver muito bem no Édipo quando ele descobre essa profecia do oráculo e ele tenta fugir de casa para que essa profecia não se realize. O que também aconteceu com ele, que o pai verdadeiro dele se livrou dele, pediu para que ele fosse morto, para que essa profecia também não se realizasse. Ninguém queria que o Édipo matasse o próprio pai e se casasse com a mãe. Mas acabou acontecendo, eles tentaram fugir tanto dessa profecia que eles mesmos acabaram realizando. Então mostra um pouco, quanto mais você tenta evitar o destino, quanto mais você tenta fugir daquilo que já foi escrito, mais você faz com que isso se realize. As tragédias sempre vão tratar sobre os nobres. Nunca vai falar da vida do povo, vai falar sobre a vida dos nobres. E por causa disso também, a linguagem que é usada durante a peça de teatro, ela é mais elevada, ela é mais trabalhada, ela não vai ser uma linguagem mais chula.
E naquele tempo, para fazer esse tipo de interpretação das tragédias, não só das tragédias, como também das comédias, das peças que eram interpretadas naquela época, os atores não apenas recitavam as falas que nem a gente faz hoje em dia. A gente tinha quase que uma espécie de Broadway. Eles cantavam, eles dançavam, eles recitavam poesia. Era uma mistura de um pouco de tudo. A gente tinha poesia, música, canto, dança. E o canto e a dança normalmente era feito pelo coro. Eles tinham esse papel específico. Então a peça ela seguia esse padrão meio intercalado. Uma hora os atores recitavam, outra hora os atores cantavam e ficava sempre intercalando as coisas. Assim ninguém ficava cansado, porque às vezes a peça podia durar até um dia inteirinho. Os atores também, eles usavam máscaras. Essas máscaras representavam um personagem específico. Então não era o ator que a gente via como personagem, mas sim a máscara. Então o mesmo ator, ele podia fazer personagens diferentes e atores diferentes podiam fazer um mesmo personagem. E essas máscaras, como os teatros e anfiteatros gregos, eram construídos de uma forma que pudesse amplificar a voz do ator, sem que ele ficasse muito desgastado. Bom, pessoal, foi isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha conseguido tirar algumas dúvidas das características do Édipo Rei e da tragédia grega. Se você tem mais alguma coisa a comentar ou a perguntar sobre o Édipo Rei e a tragédia grega, não esquece de deixar aqui nos comentários. E também não esquece de curtir e compartilhar para ajudar o canal a crescer. Foi isso por hoje e até semana que vem. Tchau!